Sempre fui coveiro. Desde jovem aprendi o ofício com meu pai e passei boa parte da minha vida entre túmulos, enxadas e silêncio. O trabalho nunca me assustou. Pelo contrário, me acostumei ao cheiro da terra úmida e ao peso das pás cheias de barro. Mas o que aconteceu naquela noite? Isso me fez repensar tudo. O cemitério onde trabalho é antigo, construído há mais de 100 anos. Algumas lápides já estão tortas, as inscrições desgastadas pelo tempo. Há jazigos imponentes de famílias ricas e sepulturas simples, onde o tempo parece passar mais rápido. Trabalho ali há décadas e posso dizer que conheço cada canto daquele lugar, ou achava que conhecia. Naquela noite, fui chamado para resolver um problema. Um caixão havia sido enterrado no local errado, e a família do falecido exigia que fosse corrigido antes do enterro de outro parente no túmulo reservado. O erro não foi meu, mas minha função é consertar as falhas dos outros quando se trata de sepulturas. Peguei minhas ferramentas e fui sozinho. Não gosto de chamar ninguém para esse tipo de coisa. Quanto menos gente, menos demora. O cemitério já estava fechado e o silêncio tomava conta de tudo. Iluminado apenas por um poste distante e pela minha lanterna, comecei o trabalho. A terra ainda estava fofa, facilitando a escavação. Cada vez que a pá entrava na terra, um cheiro forte de terra misturada com madeira úmida subia. Eu já havia feito isso algumas vezes, então não levei muito tempo até ouvir o barulho da pá batendo na tampa do caixão. Abaixei-me e comecei a remover a terra ao redor, para levantar a tampa e puxar a alça de metal. Foi nesse momento que senti um cheiro diferente. Não era apenas o odor de terra molhada e madeira velha. Era um cheiro forte, estranho, como se algo estivesse errado. Pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Sua ajuda faz toda a diferença. Continuei meu trabalho, tentando ignorar o desconforto. Consegui erguer a tampa do caixão o suficiente para ver seu interior. O corpo estava ali, como esperado, mas havia algo que não deveria estar. A expressão do rosto. O morto não parecia em repouso, como geralmente ficam depois do velório. Seu rosto estava tensionado, os lábios ligeiramente abertos, os dentes aparecendo em um esgar que me incomodou profundamente. Não era um sorriso, nem um grito. Era algo no meio termo, como se tivesse experimentado algum tipo de horror antes de ser enterrado. Meu peito apertou. Já vi muitos corpos, e a maioria mantém a expressão serena. Mas aquele parecia consciente de algo no momento da morte. Levantei-me rapidamente, limpando as mãos na calça. A ideia era apenas mover o caixão e fechá-lo de novo no local certo. Mas algo me dizia para terminar isso o quanto antes. Comecei a empurrar a tampa de volta, tentando afastar o desconforto. Foi então que ouvi um barulho seco vindo do fundo da cova. E não fui eu quem o causou. Respirei fundo e tentei me convencer de que era apenas a madeira rangendo. Talvez o peso do caixão, talvez a terra se acomodando. Mas no fundo, algo não parecia certo. Agarrei a alça lateral e comecei a puxar o caixão para fora da cova com esforço. Apesar do desconforto, o trabalho precisava ser feito. Mas conforme puxava, senti resistência. Algo parecia segurar o caixão no fundo. Olhei para os lados, conferi se não havia nada prendendo. Nada visível. Peguei a pá e tentei forçar um pouco a lateral para ver se havia algum enrosco na madeira. Foi então que senti um movimento. Minhas mãos estavam firmes na alça quando percebi um pequeno solavanco. Como se algo tivesse puxado o caixão de volta. Minha respiração travou. Fiquei parado por alguns segundos, apenas ouvindo. O silêncio ao redor parecia maior do que o normal. Até os grilos, que costumam ser barulhentos à noite, pareciam ter sumido. Soltei a alça e me afastei um pouco. Observei o caixão por alguns instantes. Nada aconteceu. Nenhum outro barulho. Nenhum outro movimento. É coisa da sua cabeça, pensei. O cansaço e a tensão me pregando peças. Voltei ao trabalho. Segurei a alça novamente e, com um puxão mais forte, consegui deslocar o caixão. A madeira rangeu, mas dessa vez sem nenhum solavanco estranho. Respirei aliviado, mas o alívio durou pouco. Assim que movi o caixão para perto da borda da cova, percebi algo que antes não havia notado. Na madeira escura da tampa, bem perto das travas metálicas, havia arranhões. Arranhões que não estavam ali antes. Eram superficiais,
mas nítidos. Marcas paralelas, feitas por unhas. Não de fora para dentro, como se alguém tivesse tentado abrir, mas de dentro para fora. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Olhei para o rosto do morto novamente, ainda com aquela expressão incômoda, aquele misto de horror e esforço. E então me ocorreu um pensamento que não deveria sequer ser uma possibilidade. E se ele não estivesse morto quando o enterraram? Minhas mãos começaram a suar. Minhas pernas pareciam pesadas. Minha mente tentava buscar explicações lógicas, mas não havia muitas. Me ajoelhei e aproximei o rosto do caixão. Coloquei a mão sobre a madeira fria e tentei sentir se havia alguma vibração, alguma coisa que me dissesse que eu estava apenas me assustando à toa. Silêncio absoluto. Mas então veio o som, baixo, quase imperceptível, um leve estalo, como madeira cedendo, mas não vinha do lado de fora, vinha de dentro do caixão. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Dei um passo para trás, depois outro. A razão me dizia que aquilo era impossível. Mas e se... Foi então que vi. A tranca metálica do caixão se mexeu. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria acreditar que era apenas minha mente pregando uma peça, que a exaustão do trabalho e a escuridão da noite estavam me confundindo. Mas eu tinha certeza do que vi. A trava do caixão se moveu, mesmo que minimamente. Minhas mãos estavam suadas e minha respiração ficou irregular. Eu queria ir embora. Queria fingir que nada aconteceu e deixar aquilo para trás. Mas como? Como ignorar algo assim? O que eu faria se estivesse no lugar daquela pessoa? Engoli em seco e, contra tudo que minha mente gritava, abaixei-me lentamente ao lado do caixão. Aproximei o ouvido da tampa e fiquei completamente imóvel, tentando escutar qualquer som. Nada. Silêncio absoluto. Mas então, quando eu já começava a me convencer de que havia imaginado, ouvi uma batida, baixa, abafada, mas real. Meu coração disparou. Eu sabia o que tinha ouvido. Não era um barulho natural. Não era o caixão rangendo ou a terra se acomodando. Era algo vindo de dentro. Minha garganta secou. Minhas mãos tremiam quando toquei a tranca de metal. Eu precisava abrir. Eu precisava saber. Forcei a trava, mas ela estava emperrada. Corri até minha bolsa de ferramentas e peguei um pé de cabra. Minhas mãos estavam molhadas de suor, quase sem força, mas consegui encaixá-lo na fresta, e com um puxão forte, a trava se rompeu. O silêncio ficou mais pesado. Tudo parecia parado, como se o tempo tivesse congelado à minha volta. Agarrei a tampa do caixão e, com esforço, comecei a levantar. A madeira rangeu alto, um som agudo que ecoou pelo cemitério vazio. Minha respiração estava acelerada. Meu coração parecia prestes a sair do peito. E então, a tampa se abriu. O corpo ainda estava lá, imóvel, os olhos fechados, a pele pálida, a mesma expressão tensa de antes. Nenhum movimento, nenhuma respiração, nenhum sinal de vida. Eu queria rir. Eu queria me sentir aliviado, mas não consegui, porque agora, com a tampa aberta, pude ver algo que não tinha visto antes. As unhas da mão direita estavam quebradas, com pequenos resquícios de madeira enfiados entre elas. Os dedos estavam rígidos, como se tivessem sido usados para arranhar desesperadamente a tampa. E então, veio o detalhe mais assustador. Os lábios estavam ligeiramente abertos e entre os dentes havia pequenos fragmentos de tecido escuro. Como se, antes de morrer, aquela pessoa tivesse tentado gritar. Eu senti um nó no estômago. Um frio percorreu minha espinha. Eu não sabia como aquilo era possível. Não sabia se havia sido um erro médico, um caso de catalepsia ou algo ainda pior. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquela pessoa tinha sido enterrada viva. E eu cheguei tarde demais. Eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam presos naquela cena, naqueles detalhes que confirmavam o que eu já temia. A boca entreaberta, os fragmentos de tecido, as unhas quebradas. A verdade estava ali, diante de mim. A pessoa dentro daquele caixão não tinha morrido no hospital, no velório, nem antes do enterro. Tinha morrido sufocada aqui, debaixo da terra, no silêncio absoluto da própria sepultura. Senti um peso no peito. Meus dedos apertavam com força a borda do caixão, como se eu ainda pudesse fazer algo, mas não havia mais nada a ser feito. Era tarde. Eu precisava pensar. Precisava agir de forma racional. Respirei fundo e me obriguei a olhar para o corpo outra vez.
Agora que a tampa estava completamente aberta, pude ver melhor as roupas. O tecido amarrotado, retorcido em alguns pontos, reforçava a ideia de que houve movimento ali dentro. A garganta apertou. E se eu tivesse chegado mais cedo? Sacudi a cabeça. Não adiantava pensar nisso. O que eu precisava agora era tomar uma decisão. Chamar a polícia? Contar para alguém? O que iriam dizer? Como iriam justificar? E pior, quem seria responsabilizado? Minha mente girava e a adrenalina deixava meus pensamentos confusos. Foi nesse momento que notei algo ainda mais estranho. A terra ao redor do caixão. Quando comecei a escavação, o solo parecia normal, macio, como esperado para um enterro recente. Mas agora, olhando com mais atenção, percebi que em um dos cantos da cova, a terra parecia diferente, como se tivesse sido revirada depois do enterro. Um arrepio subiu pela minha nuca. Alguém esteve aqui antes de mim. Alguém mexeu nesse túmulo depois do enterro. Mas por quê? Engoli em seco e olhei ao redor. O cemitério estava escuro, silencioso, mas aquela sensação de estar sendo observado começou a crescer dentro de mim. Quem mais sabia que esse corpo estava aqui? Será que eu estava sozinho? Minha mente queria acreditar que sim, mas meu instinto me dizia o contrário. E foi então que escutei um barulho. Não era um estalo da madeira, nem o som distante do vento balançando os galhos das árvores. Era algo muito mais próximo. Passos. Alguém estava aqui, e eu não fazia ideia de quem era. Meu corpo ficou tenso. Os passos eram lentos, espaçados, como se alguém estivesse tentando se mover sem chamar atenção. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinham, mas a pouca iluminação dificultava. O cemitério era grande, cheio de túmulos e jazigos que podiam facilmente esconder uma pessoa. Segurei o cabo da pá com mais força. Meu coração batia forte, mas me obriguei a respirar fundo e pensar racionalmente. Se alguém estava ali, não era um fantasma, não era nada sobrenatural. Era uma pessoa. E se era uma pessoa, tinha um motivo para estar ali. Podia ser um ladrão de túmulos, alguém tentando roubar objetos de valor deixados nos caixões. Isso não era incomum. Já ouvi histórias de pessoas que desenterravam corpos atrás de joias e alianças. Mas algo me dizia que não era isso. A terra revirada ao lado do túmulo. Alguém mexeu ali depois do enterro. E se a pessoa que esteve aqui antes fosse a mesma que estava me observando agora? Um estalo soou próximo. Me virei rápido na direção do som. Minha lanterna tremia um pouco na minha mão, mas consegui iluminar os túmulos próximos. Nada, mas eu sabia que alguém estava ali. Minha respiração ficou pesada. Seja lá quem fosse, não queria ser visto, e isso me preocupava. Dei um passo para trás, tentando manter minha atenção em todas as direções. Foi quando percebi algo estranho. Meu carrinho de ferramentas estava um pouco mais afastado de onde eu lembrava de ter deixado. Alguém mexeu nele. Minha boca secou. Se mexeram no meu carrinho, podiam ter pego algo. Algo que pudesse ser usado contra mim. Foi nesse instante que senti um movimento rápido atrás de mim. Instinto. Apenas instinto. Girei para o lado no reflexo, segurando a pá com força, e vi a sombra se movendo. Alguém tentou se aproximar sorrateiramente, mas eu me virei a tempo. A luz da lanterna passou rápida pelo vulto e iluminou parcialmente um rosto encoberto por um capuz escuro. Mas eu vi o suficiente. Olhos arregalados. Uma expressão que misturava surpresa e raiva. Não tive tempo para pensar. A pessoa se afastou rápido, correndo entre os túmulos, sumindo na escuridão. Meu coração parecia martelar dentro do peito. Quem era aquela pessoa? O que queria comigo? E, principalmente, o que já tinha feito antes de eu chegar aqui? Fiquei parado por alguns segundos, tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. O vulto sumiu entre os túmulos, se movendo rápido, como se já conhecesse o cemitério. Eu podia ouvir o barulho dos passos se afastando, pisando na terra fofa e nas folhas secas espalhadas pelo chão. Meu primeiro instinto foi correr atrás, descobrir quem era, mas alguma coisa me fez hesitar. Eu estava sozinho ali. Não sabia se a pessoa estava armada. E, principalmente, não sabia o que ela já tinha feito antes de eu chegar. Respirei fundo, tentando controlar a adrenalina. Minha mão ainda segurava firme a pá, mas agora eu percebia que estava tremendo. Olhei para o caixão aberto à minha frente. O corpo ainda estava lá, com aquela expressão de horror congelada no rosto. Mas agora, algo parecia diferente.
A sensação de que alguém havia mexido antes de mim fazia ainda mais sentido. Quem quer que fosse aquela pessoa, esteve aqui antes. E talvez estivesse voltando para terminar o que começou. Uma ideia assustadora começou a se formar na minha cabeça. E se essa pessoa soubesse que o morto foi enterrado vivo? E se essa pessoa fosse a responsável por isso? Senti um calafrio subir pela espinha. Eu precisava sair dali. Não era covardia, era bom senso. Seja lá quem fosse, poderia voltar a qualquer momento. Eu já tinha descoberto mais do que deveria. Peguei minha lanterna e comecei a andar, tentando manter a calma. O cemitério à noite era traiçoeiro, com sombras que pareciam se mexer a cada passo. Mas eu conhecia aquele lugar bem o suficiente para não me perder. A cada poucos metros, eu olhava para trás. O silêncio estava pesado demais. Nada além do som dos meus próprios passos. Mas eu sabia que não estava sozinho. Cheguei até a entrada lateral do cemitério, onde ficava o pequeno barracão onde eu guardava as ferramentas e equipamentos. Parei por um instante, respirando fundo. Tentei organizar os pensamentos. Se eu chamasse a polícia, o que eu diria? Que vi alguém correndo entre os túmulos? Que um morto parecia ter sido enterrado vivo? Isso se não tentassem colocar a culpa em mim por mexer no caixão. Mas se eu simplesmente fingisse que nada aconteceu, essa ideia era ainda pior. Antes que eu pudesse decidir, ouvi um barulho. Dessa vez, mais próximo. Lentamente, levantei a lanterna e iluminei o caminho por onde vim. Nada. Mas então percebi um detalhe que fez meu estômago revirar. Meu carrinho de ferramentas. Eu tinha deixado ele afastado do túmulo. Quando saí, ele ainda estava no mesmo lugar. Mas agora ele estava mais perto da cova. Alguém mexeu nele de novo. Alguém voltou enquanto eu estive aqui. Meu sangue gelou. Me abaixei rapidamente, apagando a lanterna. O cemitério estava quase completamente escuro, apenas com a fraca iluminação dos postes na rua do lado de fora. Fiquei em silêncio absoluto, tentando escutar qualquer coisa. Então, um som baixo quebrou o silêncio. Algo metálico, como se uma ferramenta tivesse sido colocada no chão. Alguém estava ali. E pior, agora eu tinha certeza de que essa pessoa sabia que eu também estava. Fiquei abaixado por um tempo que pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu temia que o som me entregasse. A única coisa que eu conseguia pensar era: o que essa pessoa queria? Se fosse apenas um ladrão de túmulos, ele teria fugido de vez. Mas ele voltou. E se ele voltou, é porque eu estava no caminho de algo muito pior. Fiquei abaixado, sem respirar direito, ouvindo cada som ao meu redor. O silêncio parecia esmagador, e a escuridão do cemitério deixava tudo ainda mais sufocante. O medo começou a se transformar em uma espécie de alerta aguçado. Eu não podia mais me enganar. Aquilo não era uma coincidência. A pessoa que estava ali não era apenas um curioso ou um ladrão de túmulos. Ela estava voltando porque precisava de algo. Talvez fosse pegar algo que deixou para trás. Talvez estivesse verificando se o caixão ainda estava fechado. Mas agora, ela sabia que eu estava no meio disso. Eu precisava sair dali. Com muito cuidado comecei a me mover. Mantive a lanterna apagada e caminhei rente às lápides, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, mas eu continuava, sem olhar para trás. Minha única saída ficava do outro lado do cemitério. A entrada principal já estaria trancada a essa hora, mas eu conhecia um pequeno portão lateral que usávamos para evitar dar a volta no quarteirão. Se eu conseguisse chegar até lá sem ser visto, poderia sair e decidir o que fazer em segurança. Mas no instante em que passei por um dos túmulos maiores, algo me fez parar. Um novo som, dessa vez bem próximo. Passos na terra, lentos, pesados. E então, a luz de outra lanterna se acendeu, cortando a escuridão. A pessoa estava a poucos metros de mim. O feixe de luz varreu o chão, iluminando as lápides ao redor. Me abaixei imediatamente atrás de um jazigo de pedra, sentindo meu coração acelerar. Ouvi a respiração de alguém, longa, profunda. A lanterna passou por cima da minha cabeça, iluminando as árvores retorcidas logo atrás de mim. A voz que veio em seguida foi baixa, quase um sussurro, mas cheia de algo que fez meu sangue gelar. Eu sei que tem alguém aqui. Meus músculos ficaram tensos. Eu segurei o ar, sem me mover 1 milímetro. O silêncio voltou, mas eu sabia que ele ainda estava ali. E então, um novo som. Algo sendo arrastado no chão.
Tentei espiar por uma fresta entre as lápides e vi uma sombra se movendo. A lanterna tremia um pouco na mão da pessoa, mas o que me chamou a atenção foi o que ela segurava na outra mão. Uma pá. Por um segundo, minha mente se recusou a entender. Mas então tudo fez sentido. Ela não queria roubar nada. Ela estava tentando enterrar alguma coisa. Ou alguém. Minha garganta secou. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas meus pés pareciam presos ao chão. O que essa pessoa estava fazendo? E, principalmente, o que ela já tinha feito antes? Minha respiração estava presa na garganta. Cada músculo do meu corpo gritava para eu correr dali, mas minha mente sabia que qualquer movimento brusco poderia me denunciar. A luz da lanterna continuava varrendo o cemitério, e a pessoa segurando a pá parecia inquieta, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Então, um som quebrou o silêncio. Uma sirene, distante, mas se aproximando. Foi o suficiente. O vulto se virou bruscamente na direção do som, e sem hesitar, começou a correr. A lanterna balançava na mão dele, iluminando rapidamente o caminho entre os túmulos. Eu fiquei imóvel, observando enquanto a silhueta desaparecia no escuro, se afastando rapidamente da entrada do cemitério. Meu coração ainda batia acelerado, mas eu sabia que aquele era o momento de agir. Esperei mais alguns segundos para ter certeza de que estava sozinho, então me levantei devagar. Agora, a única coisa que eu precisava era sair dali. Com passos rápidos, mas controlados, fui até o pequeno portão lateral que eu conhecia tão bem. Com o cuidado de não fazer barulho, destravei a trava e passei para o outro lado, sentindo um alívio imediato ao pisar na rua vazia. As sirenes agora estavam mais próximas. E foi só então que eu percebi a viatura policial dobrando a esquina. Senti um misto de alívio e apreensão. Alguém devia ter chamado a polícia. Talvez algum vizinho que tenha escutado algo estranho. Eu não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Esperei na calçada, e assim que os policiais desceram do carro, fui ao encontro deles. Expliquei tudo o que vi, desde o momento em que comecei a escavar o túmulo, até o momento em que percebi que havia alguém no cemitério comigo. Eles ouviram tudo com atenção e pediram para que eu os acompanhasse até o local. Voltamos ao túmulo, agora iluminado pelos faróis da viatura e pelas lanternas dos policiais. O caixão ainda estava aberto, mas o que chamou a atenção deles foi a terra remexida ao lado. Alguém esteve aqui depois do enterro, um dos policiais disse. Fiquei em silêncio, apenas observando enquanto eles analisavam a cena. Depois de alguns minutos, um deles se virou para mim. Vamos precisar investigar melhor. Mas uma coisa é certa. Você fez a coisa certa ao não tentar enfrentar essa pessoa sozinho. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. Aquela noite poderia ter terminado de forma muito pior, mas no fim das contas, eu estava bem. Os policiais começaram a vasculhar a área e eu fui liberado para ir embora. Enquanto caminhava de volta para casa, ainda sentia a adrenalina no corpo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio. Eu não sabia exatamente o que aquela pessoa estava fazendo ali, nem qual era sua real intenção. Mas uma coisa era certa. Graças à minha intuição e um pouco de sorte, eu ainda estava vivo para contar essa história. E na manhã seguinte, quando o sol finalmente iluminou o cemitério outra vez, eu soube que nunca mais olharia para aquele lugar da mesma forma. Trabalhar em um cemitério nunca esteve nos meus planos, mas quando a necessidade bate à porta, a gente acaba aceitando o que aparece. O trabalho não era tão complicado. Abrir covas, ajudar nos sepultamentos e manter o local organizado. A parte difícil era lidar com o ambiente pesado, o silêncio absoluto que pairava entre as lápides, quebrado apenas pelo vento uivando entre as árvores. Logo no meu primeiro dia percebi algo estranho. Um dos coveiros, um homem já velho, parecia nunca ir embora. Ele estava lá quando cheguei cedo pela manhã e ainda estava lá quando fui embora à noite. No começo, achei que era dedicação ao trabalho, mas com o tempo ficou claro que havia algo mais. Ele não apenas ficava além do turno, ele nunca saía. Eu o via vagando entre os túmulos, cavando valas vazias sem que houvesse enterros programados. Às vezes, ele apenas ficava ali, parado, encarando certas lápides como se estivesse esperando algo. O que mais me incomodava era o estado dos túmulos que ele cuidava. Mesmo dias depois de um sepultamento, a terra sobre eles parecia recém-revolvida,
como se algo, ou alguém, tivesse tentado sair. Resolvi perguntar ao meu supervisor sobre ele. Ele mora aqui por perto? A resposta veio seca. Faz o trabalho dele. Você faz o seu. Aquela resposta me incomodou. Na semana seguinte comecei a prestar mais atenção. Vi que o velho coveiro sempre tomava conta dos enterros mais discretos. Eram funerais apressados, com poucos familiares. Os caixões chegavam lacrados. Nenhuma cerimônia, nenhum choro, nada. Uma noite, já depois do expediente, decidi esperar escondido. Me enfiei atrás de um mausoléu e fiquei observando. O velho andava entre os túmulos carregando a pá no ombro. Parou diante de um túmulo recente e ficou ali por um tempo. Depois, fincou a pá no chão e começou a cavar. Meu coração disparou. A terra estava solta. Ele cavava rápido, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Em poucos minutos, bateu na tampa do caixão. E então, ele abriu. O que vi lá dentro fez meu estômago revirar. O velho coveiro abriu a tampa do caixão com um estalo seco. A madeira rangeu, e um cheiro forte de terra úmida se espalhou no ar. Meu corpo ficou tenso enquanto eu tentava entender o que ele estava fazendo. A pouca luz dos postes mal iluminava o cemitério, mas pude vê-lo mexendo dentro do caixão, ajeitando algo. Ele ficou ali por um momento, observando o corpo em silêncio. Então, ajeitou o terno do falecido com um gesto cuidadoso. Passou a mão sobre as pálpebras do morto, como se estivesse fechando seus olhos mais uma vez, e depois puxou a tampa de volta. Eu não conseguia entender. Para que desenterrar um corpo que havia sido sepultado há poucos dias, apenas para ajeitar sua roupa? O velho começou a jogar terra sobre o caixão, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Eu continuei parado atrás do mausoléu, imóvel, com o coração martelando no peito. Aos poucos, ele cobriu o túmulo novamente e ficou em pé, olhando para a lápide. Parecia satisfeito. Depois, apoiou a pá no ombro e foi caminhando devagar pelo cemitério, desaparecendo na escuridão entre as lápides. Aquela cena me deixou inquieto. Esperei alguns minutos até ter certeza de que ele estava longe. E então, me aproximei do túmulo. A terra ainda estava fofa, recém-revolvida. Meu estômago revirou. Olhei ao redor. O cemitério estava silencioso. O vento soprava leve, balançando as árvores. Ajoelhei-me e passei a mão sobre o solo. Ainda estava úmido do sereno da noite. O que ele estava fazendo? E por quê? Levantei-me e comecei a andar pelo cemitério, observando os túmulos que ele sempre cuidava. E foi então que notei outro detalhe que me fez estremecer. Todos os túmulos pareciam recentes, mesmo aqueles que haviam sido fechados há semanas. A terra sobre eles nunca estava firme o suficiente. O que aquele velho fazia ali todas as noites? Eu precisava descobrir. Nos dias seguintes, fiquei cada vez mais obcecado com a rotina dele. Observava-o de longe, tentando entender o que ele fazia. Ele sempre seguia o mesmo padrão. Cavava, abria os caixões, mexia nos corpos de alguma forma, fechava tudo e ia embora. Mas por quê? O que ele procurava? Decidi segui-lo uma noite, mantendo distância, andando nas sombras para não ser visto. Ele caminhava devagar entre os túmulos, parando em alguns para encarar as lápides por longos minutos antes de seguir em frente. Foi então que ele parou, seu olhar fixo em um túmulo mais antigo. Eu me escondi atrás de um anjo de mármore e observei enquanto ele fincava a pá no solo e começava a cavar. Meu coração batia tão forte que achei que ele pudesse ouvir. A cada pá de terra que ele removia, um arrepio percorria minha espinha. Eu não sabia o que encontraríamos ali, mas algo me dizia que não era nada bom. A noite estava silenciosa. Apenas o som abafado da terra sendo revolvida preenchia o ar. Meu corpo estava rígido de tensão. E então, de repente, o velho parou de cavar. Ficou ali, imóvel, olhando para o buraco. A pá caiu de suas mãos com um som oco. Ele recuou um passo. E foi aí que eu vi o que estava dentro do túmulo. E tudo começou a fazer sentido. O velho coveiro ficou ali, parado, encarando o buraco que ele mesmo havia cavado. O vento gelado da noite cortava o silêncio do cemitério. E por um momento, ele pareceu até esquecer que estava ali. Eu queria me aproximar, ver o que tinha dentro daquele túmulo, mas meu corpo simplesmente não obedecia. De onde eu estava, só conseguia ver um buraco escuro e profundo. O velho respirou fundo,
Fechou os olhos por um momento e, então, abaixou-se lentamente. Com as mãos trêmulas, começou a afastar o que restava da terra, como se procurasse algo ali dentro. Minha boca estava seca. Foi então que o vi puxar um pedaço de madeira quebrado. Um caixão antigo. Mas havia algo errado. Não era só o caixão que parecia deteriorado. As roupas do corpo ali dentro estavam esfarelando. O rosto já não passava de um crânio sem identidade. Aquele túmulo já deveria estar ali há décadas. Então por que ele estava cavando? Minha mente girava, tentando entender. Mas antes que eu pudesse pensar em uma resposta, o velho fez algo que me arrepiou até os ossos. Ele tocou o crânio e começou a murmurar alguma coisa. Não conseguia ouvir direito, mas parecia estar falando com o corpo ali dentro, como se estivesse pedindo desculpas ou confessando algo. Engoli em seco. O velho ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Depois, suspirou, ergueu-se e começou a cobrir o buraco novamente, como se fosse apenas mais um dia normal de trabalho. A cena me deixou paralisado. Ele estava desenterrando velhos túmulos. Mas por quê? Por que mexer em algo que já foi enterrado há tanto tempo? Minhas pernas estavam fracas, mas consegui dar um passo para trás, pronto para sair dali antes que ele me visse. Mas, no instante em que me virei, meu pé pisou em um galho seco. O estalo ecoou pelo cemitério. Meu sangue gelou. Quando olhei de novo, ele já estava me encarando. Não disse nada. Apenas ficou ali, me observando. Aquela foi a primeira vez que vi algo diferente em seu olhar. Não era raiva nem frustração. Era cansaço. Um peso profundo, como se aquele homem carregasse algo muito maior do que eu podia compreender. A pá ainda estava em suas mãos. Minha respiração ficou acelerada. Eu precisava sair dali. Mas antes que eu desse outro passo, ele falou com a voz rouca. Você quer entender, não é? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele suspirou. Eu já estive no seu lugar. Fiquei sem reação. Ele abaixou o olhar para o túmulo. Depois voltou a encarar-me. Eu também achei que podia ir embora. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça, enquanto ele se afastava lentamente, desaparecendo entre as lápides. O que ele queria dizer com aquilo? Aos poucos, algo dentro de mim começou a se conectar. Eu nunca vi aquele velho fora do cemitério. Nunca o vi chegando. Nunca o vi indo embora. E ninguém nunca falava sobre ele. Era como se ele sempre tivesse estado ali. E naquele momento, algo me disse que talvez ele realmente sempre estivesse. Eu precisava descobrir mais. E, pela primeira vez, desejei nunca ter aceitado aquele emprego. Depois daquela noite, o peso daquelas palavras não saía da minha cabeça. Eu também achei que podia ir embora. O que ele queria dizer com isso? Nos dias seguintes, continuei observando o velho coveiro, mas com uma sensação diferente. Antes, era curiosidade, talvez até medo. Agora, era como se eu estivesse tentando entender algo que já estava diante dos meus olhos há tempos, mas que eu simplesmente me recusava a enxergar. Passei a reparar melhor nas pequenas coisas. O jeito como ele caminhava devagar entre os túmulos, sempre os mesmos, como se tivesse uma obrigação com aqueles mortos. Como nunca o vi pegando um ônibus ou um carro para ir embora. Como os outros funcionários do cemitério pareciam simplesmente ignorar sua presença. Certo dia, decidi perguntar a um dos outros coveiros sobre ele. O velho. Ele tá aí há muito tempo. Mas quanto tempo? Insisti. O homem apenas deu de ombros. Sei lá. Desde antes de eu chegar. E ninguém nunca viu ele saindo daqui? O coveiro riu como se fosse uma pergunta boba. O cara ama esse lugar. Acho que ele não tem nada fora daqui. Essa resposta me incomodou. Não parecia normal. Alguém que nunca saía do cemitério, que passava noites ali, cavando e mexendo em túmulos. Naquela noite, decidi ficar até mais tarde novamente. Me escondi atrás de um mausoléu e esperei. Por horas, o velho andou pelo cemitério, murmurando sozinho, parando em lápides antigas, às vezes cavando um pouco, às vezes apenas limpando a terra com as mãos. Mas em certo momento, notei algo diferente. Ele estava indo para o fundo do cemitério, onde ficavam os túmulos mais antigos, aqueles que quase ninguém visitava. Meu coração acelerou. Me esgueirei pelas sombras e segui de longe. O velho parou diante de um túmulo de mármore gasto pelo tempo. Ajoelhou-se. Ficou ali por um longo tempo, passando os dedos sobre o nome na lápide. Pude ver sua expressão. Não era tristeza. Era resignação, como se ele estivesse diante de algo que já havia aceitado há muito tempo.
Minha curiosidade foi mais forte do que o medo. Esperei ele se afastar e fui até lá, com a lanterna do celular tremendo na minha mão. A pedra estava velha, rachada, coberta por musgo. Limpei com os dedos trêmulos para ler melhor. E então, quando vi o nome gravado ali, senti meu estômago afundar, porque aquele era o túmulo do velho coveiro. Eu senti minhas mãos ficarem geladas ao tocar aquela lápide. Meus olhos percorriam as letras gastas pelo tempo, como se eu não estivesse acreditando no que estava vendo. O nome era dele, o velho coveiro. A data de falecimento estava lá, décadas atrás. Engoli em seco e recuei um passo, sentindo minha respiração ficar descompassada. Era algum tipo de coincidência? Um parente distante com o mesmo nome? Eu queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. Mas então um detalhe me chamou a atenção. Na parte inferior da lápide, quase apagada pelo tempo, havia uma inscrição pequena, discreta, quase como se alguém tivesse tentado removê-la ao longo dos anos. Ele nunca foi embora. Meus olhos ficaram fixos naquelas palavras. As pernas tremiam, mas eu precisava sair dali. Me afastei aos poucos, sentindo a garganta seca, e comecei a caminhar apressado pelo cemitério, tentando manter a calma. No meio do caminho, vi o velho coveiro novamente. Ele estava parado entre as lápides, olhando diretamente para mim. Meu peito apertou. Pela primeira vez, consegui ver algo diferente em seu olhar. Não era raiva, não era tristeza. Era como se ele estivesse esperando minha reação. Eu queria perguntar, queria confrontá-lo, mas minhas pernas não obedeceram. Eu apenas continuei andando, me afastando, até sair do cemitério e atravessar a rua em direção ao ponto de ônibus. Dessa vez, eu não olhei para trás. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo ao trabalho. Não consegui dormir direito. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava de tentar entender o que estava acontecendo. Decidi ir até o escritório do administrador do cemitério. Ele era um homem de idade, daqueles que já viram muita coisa. Bati na porta e entrei. Preciso te perguntar uma coisa. Ele levantou os olhos dos papéis, me observando por um instante. Sobre o quê? Respirei fundo. Sobre o coveiro mais velho. O silêncio na sala ficou pesado. Qual deles? Ele perguntou. Engoli em seco. O que nunca vai embora. O administrador me encarou por alguns segundos. Depois soltou um suspiro e se recostou na cadeira. Garoto, já faz anos que ele morreu. Minha cabeça girou. Eu não sabia o que dizer. Isso não faz sentido. Ele está aqui, todas as noites. Trabalha nos túmulos. Cava a terra. Eu vi. O administrador manteve a expressão séria. Eu também via. Meu coração disparou. Como assim? Ele respirou fundo e olhou para um retrato antigo na parede do escritório. Eu trabalhei com ele. Eu era um dos ajudantes, igual a você. Quando ele morreu, achei que finalmente poderia ir embora. Mas nunca fui. Meus dedos apertaram a borda da mesa. Isso quer dizer que... Ele me olhou nos olhos. Se você continuar aqui, também nunca vai. Senti um calafrio subir pela espinha. O que ele estava tentando me dizer? Eu precisava sair daquele lugar. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. Eu tinha entrado naquele cemitério achando que era só um emprego. Mas talvez ninguém realmente saísse dali. O escritório parecia menor, mais apertado. O peso daquelas palavras estava sobre mim, sufocando o ar no ambiente. O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. O administrador se recostou na cadeira, cruzando os braços. Quero dizer exatamente isso. Você acha que esse trabalho é só um bico, não é? Só pegar uma pá, abrir e fechar covas, esperar o tempo passar e ir embora no fim do turno. Fiquei em silêncio. Mas ninguém vai embora. Ele continuou. Não de verdade. Um arrepio subiu pela minha espinha. Isso não faz sentido. Eu disse. Faz. Ele respondeu. Você só não quer entender. Eu não queria mesmo. Apertei os punhos e olhei para a porta, sentindo um impulso irracional de sair correndo. Mas minhas pernas estavam presas ao chão, como se algo dentro de mim ainda precisasse ouvir o que aquele homem tinha para dizer. O silêncio se prolongou até que ele suspirou, parecendo mais cansado do que assustador. Você já percebeu, não é? Desde que começou aqui, os dias se misturam, as noites se prolongam. Você sente o tempo diferente, como se estivesse andando em círculos. Meu peito apertou. Eu já tinha sentido isso. Acordava achando que era um dia qualquer, mas o calendário parecia avançar rápido demais ou devagar demais.
Eu saía do cemitério com a sensação de que algo estava errado, como se o mundo lá fora estivesse um pouco distante. O administrador inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você já tentou sair de verdade? A pergunta me pegou desprevenido. O quê? Claro que sim. Eu vou para casa toda noite. Mas já tentou sair daqui e nunca mais voltar? Abri a boca para responder, mas parei, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu precisava desse emprego. Estava pagando minhas contas, minha comida. Mas será que eu realmente precisava? Eu sequer lembrava como tinha sido minha vida antes de começar ali. A respiração ficou pesada, a mente acelerada. Levantei de repente. Eu vou embora, disse, quase como se estivesse convencendo a mim mesmo. O administrador me observou com calma. Então vá. Eu não esperei mais nada. Saí do escritório, meu coração disparado. Atravessei o cemitério o mais rápido que pude, sem olhar para os lados, sem prestar atenção em nada. Só queria sair dali. Passei pelos portões e continuei andando. O céu começava a escurecer. Eu precisava pegar um ônibus, ir para casa, esquecer aquele lugar. Mas quando cheguei ao ponto, senti um arrepio gelado na nuca. Olhei para trás. O velho coveiro estava parado no portão, me observando. E dessa vez, não havia cansaço em seu olhar, apenas compreensão. Ele sabia. E de alguma forma, eu também sabia. Eu ainda não tinha ido embora. E talvez nunca fosse. A sensação de que algo estava errado me acompanhou o caminho inteiro até em casa. O ônibus balançava nas ruas escuras e vazias, e as luzes da cidade pareciam distantes, irreais, como se eu estivesse vendo tudo através de um vidro sujo. O som das conversas das poucas pessoas ali dentro chegava abafado aos meus ouvidos, como se eu não pertencesse mais àquele lugar. Quando finalmente desci, o silêncio do meu bairro me pareceu mais denso do que o normal. O vento frio cortava minha pele, e cada passo ecoava na calçada como se eu estivesse andando sozinho em um mundo vazio. Cheguei em casa, tranquei a porta e joguei a mochila no chão. O apartamento estava escuro e frio, como se ninguém vivesse ali há tempos. Olhei ao redor, tentando lembrar da última vez que tinha estado ali de verdade. Não apenas fisicamente, mas mentalmente presente. Não consegui lembrar. Minha vida antes do cemitério parecia um borrão, um intervalo vago entre o momento em que comecei naquele emprego e agora. Caminhei até o banheiro, acendi a luz e encarei meu reflexo no espelho. Meu rosto estava abatido, mais pálido do que eu lembrava. Havia olheiras fundas sob os olhos, como se eu não dormisse direito há semanas. Toquei minha pele fria, tentando me convencer de que ainda estava ali. A noite avançou arrastada. Deitei na cama, mas o sono não veio. O relógio marcava as horas, os minutos, os segundos, e mesmo assim, eu sentia que não estava realmente ali. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, percebi algo estranho. O despertador não tinha tocado. Peguei o celular e olhei a tela. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida, como se eu não existisse para ninguém. Levantei apressado e vesti a roupa, tentando afastar a sensação crescente de que algo estava errado. Peguei minha mochila e saí de casa, decidido a seguir meu dia normalmente, a provar para mim mesmo que tudo não passava de paranoia. Mas quando entrei no ônibus e olhei ao redor, percebi que ninguém me olhava. Nenhum olhar cruzava com o meu. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Quando desci no ponto perto do cemitério, o peso daquela decisão caiu sobre mim como uma rocha. Eu não deveria ter voltado, mas ao mesmo tempo, parecia que nunca tinha saído. Atravessei os portões, sentindo o ar frio envolver minha pele como um aviso. O cemitério estava silencioso, os túmulos alinhados como fileiras de sentinelas imóveis. O cheiro de terra úmida e flores velhas era o mesmo de sempre. E então, lá estava ele, o velho coveiro, no mesmo lugar, com a mesma expressão cansada, como se já soubesse que eu voltaria. E talvez ele soubesse mesmo, porque no fundo, eu também sabia. Eu nunca tinha ido embora de verdade. O peso no peito aumentava a cada passo dentro do cemitério. O ar ali parecia mais denso, como se cada movimento meu fosse mais difícil, como se algo invisível estivesse me puxando para dentro daquele lugar. O sol ainda não tinha se levantado completamente, e a névoa matinal pairava sobre as lápides, tornando tudo ainda mais sombrio.
Caminhei até o barracão onde os funcionários costumavam se reunir antes de começar o trabalho. A porta estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Entrei e senti o cheiro familiar de terra, suor e café requentado. As ferramentas estavam todas nos mesmos lugares, como se ninguém as tivesse tocado desde a noite anterior. Meu uniforme estava pendurado no mesmo gancho de sempre. Peguei a blusa, mas quando a vesti, senti um arrepio correr pela espinha. O tecido parecia mais velho do que eu lembrava, um pouco mais desgastado, como se tivesse passado muito tempo sem ser usado. Respirei fundo, tentando afastar a sensação de desconforto. Peguei uma pá e saí para começar o serviço. A manhã avançava devagar, e o movimento de enterros e visitantes começava a crescer. Eu evitava olhar para as famílias enlutadas, focando apenas no meu trabalho. Cavava valas, carregava terra, limpava túmulos. O trabalho era mecânico e, por um tempo, ajudou a manter minha mente ocupada. Mas a sensação estranha nunca foi embora. A cada novo túmulo que eu me aproximava, algo parecia fora do lugar. A terra, que deveria estar intacta, recém-assentada, parecia revolvida, como se algo tivesse se mexido ali durante a noite. Algumas cruzes estavam tortas e os arranjos de flores pareciam deslocados, como se tivessem sido jogados de qualquer jeito. Passei as mãos pelo rosto suado e tentei ignorar os pensamentos que começavam a surgir na minha mente. Mas no fundo, eu sabia que não era imaginação. Algo ali não estava certo. Continuei o trabalho até o final da tarde. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Os visitantes foram embora aos poucos. Os últimos funcionários começaram a se despedir e sair. Eu sabia que deveria fazer o mesmo, mas não fiz. Meus pés me levaram até um dos túmulos no canto mais afastado do cemitério. Aquele onde, na noite anterior, eu tinha visto a lápide do velho coveiro. A luz do fim de tarde projetava sombras compridas no chão. Fiquei parado diante da lápide por alguns segundos, sentindo um aperto no peito. O nome gravado ali parecia ainda mais nítido do que antes, como se tivesse sido reescrito recentemente. O vento soprou forte, fazendo as folhas secas rodopiarem pelo chão. Meu olhar desceu lentamente até o solo diante da lápide. A terra ali estava diferente, mais escura, mais fofa, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. O suor frio escorreu pela minha nuca. Meu coração disparou. De repente, ouvi um barulho vindo de trás de mim, um arrastar de pés na terra. Eu não queria olhar, mas olhei, e ali estava ele, o velho coveiro, em pé, me observando no meio das lápides, com a expressão neutra, como se estivesse apenas esperando. O céu escurecia lentamente, e a noite começava a tomar conta do cemitério. E eu finalmente entendi. Não importava quantas vezes eu tentasse ir embora, eu já pertencia àquele lugar. A noite caiu rapidamente, engolindo as últimas faixas de luz no horizonte. O cemitério parecia ainda mais silencioso, como se tudo ao redor tivesse parado no tempo. O velho coveiro continuava parado ali, me observando com aquele olhar vazio, sem pressa, sem emoção. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Meu corpo estava travado, como se estivesse preso ao chão. Uma sensação gelada subiu pela minha espinha. Um peso esmagador tomou conta do meu peito. Eu queria gritar, queria fugir, mas algo dentro de mim já sabia que era tarde demais. Aos poucos, minha respiração ficou mais lenta. Meus pensamentos começaram a embaralhar, e uma estranha exaustão tomou conta de mim. Meus olhos pesavam, minha visão começou a escurecer. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro de algo que eu não conseguia compreender. O velho coveiro deu um passo à frente, e só então percebi. Seus pés não faziam barulho ao tocar a terra. Seus olhos, antes cansados, agora pareciam vazios, fundos, como se não pertencessem a alguém vivo. O pavor tomou conta do meu corpo, mas antes que eu pudesse reagir, tudo ao meu redor começou a girar. O cemitério, as lápides, o céu escuro, tudo se dissolveu em um turbilhão de sombras. E então, o silêncio. Quando abri os olhos, a luz do amanhecer já banhava o cemitério, mas algo estava diferente. O peso no meu corpo tinha sumido. O cansaço que eu sentia há semanas já não existia mais. Olhei para minhas mãos e, por um momento, não reconheci minha própria pele, pálida, sem calor, como se não fosse mais minha. Levantei devagar e olhei ao redor.
O cemitério estava exatamente como sempre esteve, mas algo estava errado. Foi então que vi os primeiros funcionários chegando para o turno da manhã. Vi um deles passando ao meu lado sem nem ao menos me notar. Gritei, tentei chamá-lo, mas minha voz não saiu. Ele simplesmente passou por mim como se eu não estivesse ali. E foi naquele momento que eu entendi. Eu nunca tinha ido embora. Eu nunca iria embora. Porque agora, eu era o coveiro que nunca saía do turno. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas que estão por vir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias assustadoras para você. Agora me diz, você teria coragem de trabalhar em um cemitério depois dessa?